O deputado federal Nicolas Ferreira, Davi Andrade, afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico que vai apoiar a candidatura de Hugo Motta na presidência da Câmara. Mas isso em troca da aprovação do projeto que anistia os condenados pelo 8 de janeiro de 2023. Alguns parlamentares têm se mobilizado pelo arquivamento do projeto após a operação da Polícia Federal que surge exatamente agora, quando o projeto está sendo discutido. Segundo o deputado, o PL precisa, abre aspas, tomar uma atitude, fecha aspas, se o presidente da Casa, Arthur Lira, não colocar a proposta em votação até dezembro. A entrevista de Nicolas Ferreira foi dada antes da prisão dos militares. Então, Davi Andrade, tem a questão do projeto da anistia. A anistia é uma lei federal. E esse projeto está sendo questionado. Aí tem um doido que se explode na Praça dos Três Poderes. 2 dias depois, surgem provas de uma trama que seria para matar o presidente Lula, ministro supremo, vice-presidente da República. Mas a gente não vê muito as provas. E isso é usado agora pelos partidos de esquerda, a base governista, para impedir o projeto da anistia. Então, essas narrativas é que criam uma insegurança na população. Sim. E eu acredito que esse projeto da anistia surge também porque não está muito claro ainda quem financiou isso, quem planejou isso, quem foi lá deliberadamente. Tinha pessoas chamando para invadir, as imagens mostram isso. Tem gente que foi lá deliberadamente para aprontar uma invasão. E quem estava andando ali e resolveu ser influenciado e ter um encaminhamento? E quem sequer entrou e também está preso? Eu acho que como não se faz essa individualização, fica também essa questão do outro lado de anistiar todo mundo, você não acha? Ô Capês, concordo inteiramente contigo e o grande deputado Nicolas, que muito honra lá em Minas Gerais, né? Cruzeirense. Esse é o Hugo Motta, é o candidato... Sim. Não, só para a população, para quem está nos assistindo só. Claro. Está aqui a imagem do Hugo Motta, candidato a presidente da Câmara. Por favor. Apoiado por Nicolas, se o projeto de anistia for à frente, né? Eu até acho, Capês, e até diria que esse projeto não é propriamente de anistia. É um projeto de correção de rota, correção de rumo. É importante que a gente lembre, porque os fatos vão se encadeando de uma forma tão rápida que a gente acaba esquecendo a origem de tudo, né? A origem de tudo são esses inquéritos que foram instaurados no âmbito do Supremo Tribunal Federal de ofício. De ofício. Inquéritos que foram abertos pelos próprios ministros do Supremo com base numa norma regimental. Norma regimental, gente, para quem não é do direito aqui, é uma norma prevista num regimento interno, não é uma norma legal propriamente dita, não é lei no sentido formal. O Supremo foi lá, pensou uma norma regimental e dizendo que esses ataques digitais, milícias digitais, coisa que o valha, atacavam o próprio Supremo Tribunal Federal e abriram vários inquéritos, entre os quais esse 4.874, no qual ocorre o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e de todas essas pessoas envolvidas. E, Capês, como você bem disse, pessoas que não gozam do foro privilegiado ou do foro por prerrogativa de função. Então, nós temos uma sequência de erros. E o que eu quero dizer é o seguinte: milhares de erros não vão resultar num acerto. O Supremo Tribunal Federal, nem o Supremo enquanto instituição, e nem os ministros individualmente, são os paladinos da democracia. A democracia existe, se baseia e se regula pela força das suas instituições e pelo império da lei. Não é pelo império das pessoas, não é pelo subjetivismo na aplicação da lei. Você diz muito bem, Capês, da Lava Jato, que produziu grandes excessos. Me parece que os excessos que foram produzidos na Lava Jato, no âmbito do Supremo, foram multiplicados por 10. Pessoas foram presas, independente das ações que cometeram, dos delitos que cometeram, foram presas num julgamento, gente, em uma única instância. Eu quero perguntar a todos vocês se gostariam de ser julgados num tribunal em que não há recurso, porque foram julgados no âmbito do Supremo, quando não deveriam ser, porque são pessoas que não detêm foro privilegiado. São pessoas comuns que deveriam ter sido julgadas lá em primeira instância, se assim fosse. E agora está sendo lá o ex-presidente Bolsonaro, ex-ministros do Bolsonaro, militares, sendo julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de um inquérito que foi aberto adredemente a mano militar, aí sim, de ofício,
de ofício, sendo que o relator e a vítima são as mesmas pessoas, coisa que objetivamente, que não há dúvida, nós estamos falando da lei, objetivamente a lei não permite essa figura. A lei não permite que o juiz julgue processo em que ele é parte ou interessado. A lei veda isso. Essa é a lei que não admite subjetivismo. Eu gostaria de voltar nesse ponto, então, Capês. Muito bem, Davi Andrade, muito bem colocado. Mônica Rosenberg. Os romanos costumavam dizer: o ideal é que um dos remos roce a areia, enquanto o outro toque as ondas do mar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. São Tomás de Aquino ensinava: em médios virtu, a virtude está no meio, no equilíbrio. Será que não dá para tentar, neste projeto de lei, buscar a anistia daqueles em que não há comprovação de serem os líderes do movimento, os financiadores do movimento? Tem gente, dizem, eu não sei, que tinha cara vendendo algodão doce com a camisa da seleção brasileira que foi em cana. Eu não sei, porque vem poucas informações. Será que não haveria uma maneira de diminuir o número de indiciados? Porque isso atrapalha a própria tramitação do processo. Muito réu, processo não termina nunca. E para terminar rápido, você tem que atropelar o devido processo legal. Mônica Rosenberg, seria uma má ideia? Eu não sei. Você está muito brava hoje. Eu estou achando engraçado nós estarmos falando de virtude num momento em que nós estamos comentando uma notícia onde nós temos um deputado fazendo uma negociata, oferecendo aí o seu voto para a presidência da Câmara em troca de um apoio a um projeto de lei, gente. Assim, a essência desta nota é muito séria, porque isso está errado, não é possível. Ou ele defende os motivos pelos quais o projeto tem que andar e os motivos pelos quais ele vai apoiar o Hugo Mota, se ele quer dar o seu apoio, mas vir a público dizer, eu vou fazer isso em troca disso, isso é muito ruim, isso é mais uma daquelas coisas que desvaloriza a nossa política. A segunda coisa que eu queria comentar é, claro que há, nós já vimos alguns casos, uma desmesura de pena, então algumas penas excessivamente pesadas para pessoas que talvez não precisassem de tanto tempo de chilindró. Porém, elas também têm que ser punidas. Não é porque não foram líderes, não é porque não foram eles que financiaram, e não é porque eles estavam no efeito de turba, né? Porque aquele efeito da multidão acaba gerando aí atos que a pessoa não teria feito se estivesse sozinha, pensando no que estava fazendo. Não é por isso que eles deixam de ser imputáveis, se bem que alguns até a gente se pergunta se realmente são ainda imputáveis. Mas a questão maior é: a anistia é um conceito que a gente tem no Brasil que é muito perigoso, porque ele cria a ilusão de que não houve nada errado. Eu gosto muito mais, o Trump já veio falar que ele vai conceder ali o mercy, né? Qual é a palavra? Perdão. A clemência. Misericórdia. Clemência aos vândalos, eles têm os próprios vândalos lá, ele vai conceder clemência. O conceito da clemência, que no Brasil seria o equivalente ao indulto, que o presidente também tem o direito de dar, seria muito melhor, porque ele não tira a punibilidade, ele não tira o peso de dizer foi um criminoso, fez uma coisa errada, porém houve uma clemência. Quando você dá anistia, nós estamos falando em anistiar, você meio que está apagando. E aí, Mônica, lá a Suprema Corte não pode questionar a clemência presidencial. E aqui o indulto também não. Não, aqui se questiona, não poderia questionar, mas questionam, né? Mas é que são conceitos diferentes e nós deveríamos estar falando nisso em vez de estar discutindo um projeto de anistia no Congresso Nacional. Mas, Mônica, o meu ponto, só o cabeça não, Davi, por favor, Mônica, com todo respeito, é claro, a tua opinião, o meu ponto aqui é o seguinte: eu não estou dizendo que as pessoas não deveriam ser punidas, né? Fatos aconteceram, depredaram lá prédios públicos e tal. O ponto para mim é o seguinte: no Estado Democrático de Direito, que a gente presume que ainda exista no Brasil, pelo menos que a gente quer que exista, os meios não justificam os fins. Eu preciso cumprir os meios. Eu não posso submeter uma turba daquela a um julgamento do Supremo Tribunal Federal, gente. Não é da lei. O Supremo não tem competência para julgar cidadãos comuns. Isso não é da lei. Então, esse que é o ponto. Independente dos fatos, há um vício de origem que contamina o resto inteiro. E aí o projeto de anistia, com uma negociação política, que eu acho que é do jogo político lá, o deputado Nicolas está defendendo a bandeira dele. Davi, eu acho que o projeto de anistia é uma correção de rota, Capês, porque essas pessoas ficaram órfãs, não tem recurso. Olha, Davi, eu adoro a Mônica Rosenberg, sou fã número 1 dela. Mas eu não entendi essa crítica que ela fez ao Nicolas Ferreira, que é negociata. Mônica, imaginemos que você vai ser candidata a deputada federal. Aí você vai fazer um discurso onde você é muito amada, muito querida,
na Hebraica, nossa querida Hebraica. E aí chega lá um dos sócios e fala, Mônica, se você for apoiar o Hamas, eu não voto em você. Seria uma negociata? Jamais. Ou seria um pedido de plataforma de campanha? Senhor presidente da Câmara, qual a sua plataforma? Você vai apoiar o projeto ou não? Eu não achei que é negociata isso não, eu achei que está dentro da linha da negociação política. Mas cada um tem sua opinião.